Começa agora o Saber Direito Debate e hoje nós vamos conversar com a professora Ana Cláudia Lucas. Ela que é professora de Direito Penal, Criminologia e Prática Processual Penal e ao longo da semana ministrou um curso na TV Justiça, bastante interessante, que é o curso Direito Penal Econômico. Nós vamos aqui falar um pouco dela, mas também vamos entrar nesse assunto. Direito Penal Econômico, a aula número 1 foi conceituação, né, professora? Exatamente. Aula 2, a tipicidade. 3, excludente de tipicidade. Aula 4, licitude. A 5, a culpabilidade. Bom, muitas pessoas, às vezes, comentam, o penal é meio complicado, muitas vezes a mulher não lida muito bem com o penal, trata de muita coisa ruim, a mulher tem mais sensibilidade. Tá, e aí agora nós pegamos duas coisas, que é o penal e o econômico, que é uma areazinha que é bem complicadinha, né? Só aí junta isso, mas é tranquilo, essa é a sua paixão? Bem, é uma satisfação para mim poder estar aqui conversando e coroando, então, esse trabalho aqui no programa Saber Direito, participando dos programas da família Saber Direito. Eu quero agradecer, portanto, o convite que me fizeram. Realmente é uma área, a área do direito penal é uma área bastante árdua, né? Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que trabalhar com direito penal não é para qualquer um, não significa que precise essa pessoa ser alguém muito especial. Mas é preciso, sim, né, ter não só o gosto e a paixão pelo conteúdo, pelo conhecimento do direito penal, mas também até uma certa maturidade para enfrentar esses temas, né, de modo a não permitir que eles interfiram na vida pessoal, enfim. Ela não é só, o penal não tem só a característica, por exemplo, do conhecimento, mas tem um pouquinho do emocional, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós trabalhamos sempre com questões assim muito palpitantes da vida das pessoas, né? Na sala de aula eu também procuro sempre chamar a atenção dos alunos para isso. A advocacia criminal, ela nos coloca assim em contato, em xeque, né, com o que há de mais específico e especial na vida de uma pessoa, que é a sua liberdade, ameaça a sua liberdade. E a vida. Então, realmente é bastante difícil. E associar o direito penal, então, aqui no tema do nosso curso do Saber Direito, que foi o direito penal econômico, também ainda tem um componente de maior intensidade no âmbito do direito penal, especialmente hoje, na contemporaneidade. E do seu ponto de vista, a senhora já fez uma análise aí do penal, dos dois, e o econômico? O direito penal econômico hoje ele está bastante impulsionado exatamente pelo tipo de relação, né, que se estabeleceu hoje na sociedade, não só pelo advento da globalização, mas pela própria intervenção do Estado, né, nas relações econômicas de modo geral. O Estado tão intervencionista, precisa ser de um lado para regular, mas também o direito penal está aí até para estabelecer um limite à própria intervenção do Estado. Então é um ramo, é um setor do direito penal que tem se desenvolvido de maneira bastante intensa, e a gente observa também nessa área um processo assim de expansão da criminalização, né? Que por um lado pode ser bom, mas também por outro lado assusta um pouco, porque o direito penal sempre foi concebido como um direito interventor reservado realmente para situações muito particulares, né? Situações muito específicas, as mais graves. No direito penal econômico a gente experimenta uma certa expansão, né? Tanto que se diz que há uma neocriminalização, né? Se passa a ampliar, né, as possibilidades de criminalização. Isso tem um lado que não me parece, pessoalmente, um lado muito interessante, né? O aumento assim desmedido de comportamentos criminosos no que diz respeito à criminalidade econômica, mais especialmente. A senhora citou um ponto interessante, o crescimento do direito econômico. E aí, inclusive, eu até acredito, me corrija se eu estiver errado, se é, por exemplo, na doutrina, no pensamento, na própria legislação. Já o outro, que é o penal mesmo, ele não tem acompanhado essa evolução, ou tem? Não, sem dúvida nenhuma. A gente experimenta e até a temática do curso, né, ministrado foi exatamente nesse sentido, ou seja, de fazer um comparativo com o conceito analítico do crime nesse direito penal mais tradicional, mais clássico, né, em face do próprio direito econômico. E a gente observa que há um descompasso, né, entre o direito penal concebido para atender assim, uma criminalidade muito clássica, muito interpessoal, interindividual,
E essa dificuldade, em razão desse descompasso, com o direito penal econômico, que é um ramo muito diferente, que tem um objeto de proteção também muito distinto, o aspecto mais coletivo, mais difuso, mais supra-individual, quer dizer, muito diferente daquele direito penal clássico, sobre o qual estão concebidos a maior parte dos institutos de direito penal. Então, a gente experimenta realmente um descompasso aí. Eu não lembro se nas aulas eu tive a oportunidade de referir sobre isso, mas há até duas sugestões nesse sentido, né? Ou se cria um direito penal específico, né, para tratar as questões econômicas, o que seria, sob certo modo, impensável, né? Nós temos dois direitos, né, penais, precisamos readequar, ou seja, fazer uma verdadeira revolução, né, no direito penal clássico para que ele possa atender às necessidades do direito penal econômico, sem dúvida nenhuma. Uma curiosidade que eu tenho, e aí talvez alguns podem ter essa dúvida também, o nosso ordenamento, e aí o penal econômico, ele trata de forma diferente o ente público e o privado? Sim, o tratamento às vezes é um pouco diferente, né? Especialmente em razão da natureza própria dos diplomas legais e dos crimes praticados. Por exemplo, se nós tratarmos no âmbito dos crimes contra o sistema financeiro, não há diferença nenhuma, né, entre, por exemplo, as instituições financeiras públicas das instituições financeiras de natureza privada. O tratamento é exatamente o mesmo. Mas há algumas diferenças, até mesmo no âmbito da responsabilidade, né, mais coletiva, né, no âmbito das responsabilidades mais pessoais com relação ao direito público e o âmbito privado. Até mesmo o reconhecimento de algumas causas de exclusão da tipicidade que podem ser mais bem ajustadas no âmbito das relações privadas, que atentam contra o sistema econômico, são mais receptivas nessa seara do que no âmbito do direito público, né? O próprio princípio da insignificância, que muitas vezes não é bem recebido no âmbito público, especialmente pela relação que há em face dos crimes contra a administração pública. Nas relações privadas, o princípio da insignificância aparece como uma possibilidade de exclusão da responsabilidade penal pela exclusão do crime, diferente do tratamento lá no setor público. Bem, eu estou aqui conversando com a professora Ana Cláudia Lucas, ela que ao longo da semana ministrou o curso de Direito Penal Econômico, e você pode participar do programa enviando a sua sugestão. saberdireito@stf.jus.br é o nosso endereço eletrônico, e para assistir ao programa na internet, no canal da TV Justiça, na internet é www.youtube.com/saberdireito-debate. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Ana Cláudia Lucas, ela que ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça Direito Penal Econômico, ela que é professora de Direito Penal, Criminologia e Prática Processual Penal. Mas também é advogada, né? Advogada também, advogada criminalista, atuo essencialmente na área criminal. Isso quando advoga? Isso. Tá. Isso. E no magistério? No magistério, atuo nessas disciplinas, né, que referiste, ou seja, eu sou professora de Direito Penal, de Processo Penal, na prática do processo penal e também de Criminologia. Então, toda a minha formação e a minha formação acadêmica é na área das ciências criminais ou das ciências penais. E no escritório, na atividade, então, advocatícia, também me debruço, né, sobre o direito penal, ou seja, no escritório atende exclusivamente ao direito penal, mas se dedica a essa área. E como é que a senhora consegue tempo? Na verdade, hoje até está mais fácil do que há um ano atrás, né? Porque hoje eu me dedico à Universidade Federal de Pelotas, à Faculdade de Direito, uma faculdade centenária, inclusive, está completando 100 anos agora no próximo ano.
Estou já há 20 anos na Universidade Católica de Pelotas, que é uma universidade privada, também lá no curso de Direito. E durante 8 anos eu dei aula na Unicinos, em São Leopoldo, que é uma cidade que fica distante 300 quilômetros de Pelotas. Então eu ainda me deslocava semanalmente a São Leopoldo para dar aula na Unicinos. Até o ano passado. Em julho do ano passado, então me desliguei da Unicinos, exatamente porque o escritório também começou a exigir um pouco mais de presença em Pelotas e 3 universidades realmente já estava demais, né? Ou seja, a gente também precisa ganhar um pouco em qualidade de vida, não pode só trabalhar muito, embora o trabalho lá na Unicinos fosse um trabalho também extremamente prazeroso, uma universidade muito boa de trabalhar. Apesar que tem um ditado que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? A docência traz mais compensações em outro sentido do que propriamente a compensação financeira, né? Nós ainda não conseguimos alcançar assim um patamar desejável, né, do ponto de vista salarial na educação como um todo no Brasil. Mas a compensação pessoal, o contato com os alunos, a possibilidade de transmitir conhecimento, de formar pessoas, né, eu acho isso muito encantador na docência, né, ver que estás ali contribuindo para a formação, não só para a formação técnica, né, do conhecimento, mas para a formação da vida das pessoas. Isso traz uma compensação desmedida, assim, que às vezes o dinheiro mesmo não paga, né? Nós temos sempre essa sensação de que o advogado, professor, ele tem, e alguns chegam até a desenvolver essa paixão maior pela docência. Para mim a docência realmente é uma paixão, assim, me faz brilhar os olhos, né? E eu acho que isso é uma sensação muito verdadeira em mim, porque os meus alunos reparam isso, né? Então eles costumam dizer: professora, a senhora tem um entusiasmo, a senhora tem uma alegria, um ânimo para dar aula, enfim, o seu olho brilha. E realmente a escolha, né, pela docência, que no meu caso aconteceu assim muito por acaso, mas me fez realmente perceber que é uma atividade bastante compensadora. Mas ainda quando a gente pode agregar na docência toda a prática, né, acumulada com a atuação no escritório, na defesa de pessoas, enfim. Então, essa orientação para os alunos, né, de que não é apenas uma teoria, que aquilo que nós estamos tratando na sala de aula tem uma aplicação ali adiante, enfim, mostrar a necessidade de uma boa formação para uma boa atuação também na prática é bastante interessante, né? Eu gosto muito. As universidades hoje, elas não ficam muito nesse campo teórico, não? Hoje, de modo geral, assim, os cursos de Direito, eles passam, né, por essa reflexão, né? Estão todos repensando esse modo, né, de conduzir os currículos, né? Hoje se sabe que quanto mais cedo o aluno tiver contato com a prática, né, a perspectiva de uma melhor formação é mais presente. A teoria, só a teoria, né, sem que o aluno possa experimentar desde muito cedo, né, e visualizar e sentir que aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está lendo tem uma aplicação prática, isso é bastante importante na formação e é muito entusiasmante, né? Os alunos costumam muitas vezes se queixar lá que no curso de Direito o início é muito difícil, porque as disciplinas são muito propedêuticas, são muito introdutórias, de modo que quando a gente tem a oportunidade de incluir nos currículos, né, algumas atividades de extensão ou mesmo da própria formação curricular de prática, isso também sustenta o aluno no curso, entusiasma, né? O aluno, ele supera aquela dificuldade no enfrentamento das disciplinas propedêuticas, porque ele se compensa naquilo que as disciplinas mais práticas ou aqueles projetos de extensão que permitem uma prática traduzem para eles, né? Então, muitas vezes esse espaço da prática fica ali mesmo reservado ao núcleo de prática. Exatamente. Isso não é bom, né? É possível estender esse trabalho. Algumas universidades experimentam isso, experimentam exatamente através de
projetos de extensão. Eu lembro que na Unicinos, por exemplo, nós tínhamos uma professora que trabalhava a área de sociologia, ela tinha um trabalho muito interessante relacionado com o direito penal. Eu, em algumas oportunidades, também pude interagir nesse projeto, que era exatamente levar os alunos para conhecer a realidade presidial, né, conhecer, e não só conhecer, mas fazer algum tipo de trabalho, né, no presídio, às vezes nas comunidades quilombolas, nos acampamentos do Movimento Sem Terra, enfim, quer dizer, esse atuar do aluno, lá na disciplina de sociologia, vê bem, mas que tem uma interlocução, uma conversa com todas as áreas, com o direito penal, com o direito civil. Quanto mais cedo o aluno tem contato com a prática, tanto melhor para a sua formação, sem dúvida nenhuma. Não sei se foi aí o caso, mas a gente tem até a questão mesmo voluntária, né, de social, de ajuda, de acompanhamento. Bom, talvez para a instituição, bom para o aluno, bom para quem recebeu aquela ajuda. Sem dúvida. Eu costumo contar para os meus alunos que quando eu comecei a docência, eu já advogava, mas eu não advogava na área penal. Eu tinha um outro vínculo laboral, trabalhava com direito do trabalho, quer dizer, era um outro foco, muito embora fosse no âmbito de direito penal, direito do trabalho, melhor dizendo, coletivo, eu não atuava no direito penal. Quando eu comecei a dar aula de direito penal, então, eu não me animei imediatamente a montar um escritório particular. Depois, em alguns momentos, até já como escritório, quando eu assumia na universidade algum encargo administrativo, que o meu tempo no escritório reduzia quase de modo a fazer fechar as portas, eu ainda assim não ficava fora da advocacia, porque mais uma vez eu me colocava então à disposição para atuar na defesa de pessoas que não tinham condições de pagar um advogado e que a defensoria pública não dava conta, porque realmente o volume de trabalho para as defensorias públicas é bastante grande, então sempre tem, se tiver um advogado disponível, e aí se tiver lá um estudante que está fazendo um estágio com um advogado, que também pode fazer esse acompanhamento, um cliente, atender esse cliente em parceria com um advogado, isso é absolutamente relevante para a formação. Não só para a formação técnica, mas para a formação humana, o crescimento humano do aluno quando ele se depara com essas situações assim. Bem, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o nosso programa também está disponível na internet, no canal da TV Justiça, no endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Ana Cláudia Lucas, ela que ao longo desta semana ministrou o curso Direito Penal Econômico no Saber Direito. Professor, lá no bloco anterior, a senhora citou, e aí eu fiquei curioso, que a senhora entrou no magistério por acaso, como assim? Na verdade, a minha escolha pelo magistério não foi uma escolha, eu costumo dizer que eu fui escolhida, na verdade. É que quando eu me dispus a prestar concurso para a universidade, e fiz isso na universidade privada, onde eu estou até hoje, que é a Universidade Católica em Pelotas. Eu vivia até fora de Pelotas, eu morava em Porto Alegre, na capital. Estava formada há quase 2 anos, ainda não estava formada há 2 anos. Formou Eu me formei em Pelotas, na Faculdade de Direito da Universidade Federal. E depois de formada, quando me formei, na verdade, eu já estava morando e vivendo em Porto Alegre. Meu marido já havia sido transferido para lá, enfim, eu morava em Porto Alegre, já tinha inclusive filhos naquela época. Meu primeiro filho é nascido em Porto Alegre. Nesse momento, o curso de Direito da Universidade Católica começou a se implantar, ou seja, ele nasceu. E eu vinha num ritmo também de estudo, assim, estava formada há 2 anos, então eu não sabia bem ainda qual rumo a minha vida tomaria, que carreira eu seguiria, enfim, muito embora eu estivesse trabalhando na Federação dos Comerciários. Mas eu não sabia bem ainda o que eu ia fazer para o resto da vida. Então, quando abri o concurso, eu fui fazer o concurso lá.
E escolhi a área de Direito Penal porque sempre me foi uma área muito simpática, assim, muito agradável. Eu sempre gostei muito da área de Direito Penal na minha graduação. Então, eu fui fazer um concurso para ver, na verdade, como era fazer um concurso para professor, né? Esse desafio de dar uma aula, enfim, eu nunca havia passado por aquilo, resolvi fazer. Era know-how. Exatamente, era uma experiência, né? Uma experiência nova para mim. E fiz o concurso e aí, então, logrei a aprovação, né? Para minha surpresa, verdadeiramente, porque eu não esperava, ou pelo menos eu não refletia muito que isso pudesse acontecer. Bom, aí eu fiquei com vergonha, então eu também digo, eu me constituí professora por vergonha, porque fiquei com vergonha de dizer para o coordenador do curso, né, e para os gestores da universidade, que aquele concurso era só para ver como é que era, uma experiência para mim, né? Então aí eu disse, bom, agora eu estou aprovada, agora eu vou ter que experimentar isso também. E comecei a dar aula. Ao final daquele ano, eu fazia então um movimento inverso, eu saía de Porto Alegre para vir dar aula em Pelotas. No final daquele ano, eu me descobri uma professora, ou seja, eu disse, essa é a carreira que eu quero seguir, e houve outras propostas da universidade para aumentar minha carga horária, e dali para frente já se passaram 20 anos e 20 anos. Eu estou nessa trajetória. Que bom, parabéns. Bom, como professores normalmente gostam de lembrar aquela expressão antiga, tacar trabalho nos alunos, né? É verdade, é verdade. Ainda mais feriado, quando vem feriado, o professor apura. Vocês não vão fazer nada mesmo? Então, sempre dá uma dica de literatura. Eu queria que a senhora comentasse essa expansão do direito penal. Esse livro é de um autor espanhol, que é Jesus Maria Silva Sanches, e é um livro que eu trouxe como sugestão de leitura exatamente porque o direito penal econômico, ele revela essa expansão do direito penal. Um livro que faz uma crítica, esse autor, ele faz um pouco de crítica a essa expansão que, aos olhos dele, pode ser desmedida em algum momento, em algum tempo. Então, é um livro realmente que traça esse panorama assim, mais amplo, né, sobre a expansão do direito penal na contemporaneidade. É um livro bastante bom. Eu fui boazinha, né, porque é um livro fininho, é um livro de final de semana, realmente. Para o aluno, no final de semana, ler um pouco sobre a expansão do direito penal. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. Exatamente. Temos aqui outro, cujo organizador Roberto Podoval, temas de direito penal econômico. Essa bibliografia, uma publicação da Revista dos Tribunais, também traz uma série de textos, né, com temas, alguns deles até trabalhados no curso durante as minhas aulas, né, toda a dificuldade do ajustamento do conceito analítico do crime para o direito penal econômico, a noção de culpabilidade, de responsabilidade penal das pessoas jurídicas perante o direito penal econômico. Então, é um livro que reúne, na verdade, temas de repercussão e palpitantes na área do direito penal econômico. Bom, temos aqui mais uma indicação de Luiz Regis Prado, Direito Penal Econômico. Esse já é um livro que tem um componente bem diferente, né? O direito penal econômico, ele se traduz, né, numa reunião de legislações, ora que versam sobre a ordem econômica, os crimes contra a ordem tributária, contra o sistema previdenciário. Então, esse livro, ele traz as legislações, as leis, né? Então, já é um livro para uma consulta assim, mais específica. O aluno que quer entender o crime da Lei 8.137 contra as relações de consumo, ele vai consultar essa obra e ele vai ter ali, então, a lei e todos os comentários, quando o crime se perfaz, o momento da consumação, as discussões a respeito da ação penal, se trata de um crime de perigo abstrato, se é um crime de perigo concreto. Então, já uma construção doutrinária mais densa a respeito de cada uma das leis que compõem o direito penal econômico. Só para reforçar, nós temos aqui, ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais e também crime organizado. Bem, eu conversei aqui com a professora Ana Cláudia Lucas, a quem gostaria mais uma vez de agradecer pela presença e também por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Saber Direito, também do Saber Direito debate. Nosso muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi uma satisfação
estar aqui com vocês. Muito obrigada. E lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão, saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.